Está começando agora mais um programa DF em Pauta, um programa que traz o Distrito Federal para você aqui de Brasília, para você da região. Hoje nós vamos entrevistar o candidato a deputado federal, Adriano Marrocos, que está saindo pela coligação do PSDB. Boa noite, Adriano. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos que nos acompanham pela MIG. Adriano, primeiro, quem é Adriano Marrocos? Como surgiu Adriano Marrocos e quais os trabalhos, de onde veio? Vamos falar de você um pouco. Bem, eu sou brasiliense, nasci aqui na Vila Planalto em 66, vivi em algumas cidades satélites, cheguei a morar no Plano Piloto, mas morei no Guará, morei no Santos Dumont, residencial ali próximo a Santa Maria, morei na QNL, na QNA aqui em Taguatinga, na QNE, e hoje eu moro aqui na Vicente Pires. Então conheço bem a cidade e como nasci aqui, tenho grande respeito por aqueles que ajudaram a construir Brasília e assumo grandes responsabilidades, porque como brasiliense temos que fazer mais do que aqueles que já fizeram tanto pela nossa cidade. Afinal de contas, né, Cícero, construíram a cidade para que nós tivéssemos o que nós temos hoje, mas nós precisamos fazer muito mais pelo povo que mora aqui. Adriano, e o serviço público, parte pública, quem é o Adriano nas ações? Profissão, de onde surgiu, como começou? Eu sou contador, sou empresário da contabilidade, então tenho minha empresa de contabilidade de auditoria. Essa história política começou ainda na infância, quando na minha 8ª série eu me candidatei ao centro cívico da escola. Então já desde a 8ª série participo de centro cívico, grêmio estudantil, fui presidente do centro acadêmico na faculdade, então sempre muito inteirado nessa questão política e com desejo de poder contribuir. Isso é que é muito importante. A classe política precisa entender que ela precisa assumir um compromisso de doação. E isso é fundamental para nós. Depois desse trajeto, veio a vida profissional. E na vida profissional, nós assumimos a condição de conselheiro do CRCDF em 1994. Então, estou no meu 5º mandato no Conselho Regional de Contabilidade, tendo sido presidente de 2010 a 2013. Então, eu também tenho experiência, não só na questão política, mas na gestão pública de recursos, porque o Conselho Regional é uma autarquia. E como autarquia, nós temos que seguir as normas que regem o gasto do recurso público. E isso me chamou muita atenção agora, nesse momento que nós estamos nos apresentando como candidatos a deputado federal. Propostas do Adriano Marrocos para a sua candidatura, para a sua legislatura. Como eu falei agora, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a experiência de ter administrado o Conselho Regional de Contabilidade. Então eu vejo que muitos gestores públicos não respeitam ou não têm a mesma responsabilidade com o gasto do dinheiro que nós gostaríamos que eles tivessem. Então uma das nossas bandeiras é efetivamente implantar o controle social do gasto público. Esse controle social, por meio de projeto de lei, permitirá que a sociedade possa intervir no gasto, na realização do gasto, antes da sua conclusão. Porque é fácil, hoje nós reclamamos muito que tínhamos um orçamento de 700 milhões para construir o estádio e gastamos 1 bilhão e 700. Então gastamos 1 bilhão a mais do que estava orçado. É um absurdo, assim. Para a população... Foi um gasto desnecessário, mas já foi gasto. Então para recuperar isso é muito difícil. Nós precisamos ter instrumentos para que, da aprovação até a execução dessas obras, nós possamos paralisar o trabalho. Porque paralisando o trabalho, se nós não estivermos de acordo com aquele gasto, nós evitamos o prejuízo que nós tivemos. Nós tínhamos um estádio para 50 mil pessoas, construímos para 70. Íamos ter as nossas cadeiras verdes e brancas, que é a cor da bandeira do Distrito Federal, tivemos as cadeiras vermelhas. Nós tínhamos um orçamento de 697, 1 bilhão e 700. Ora, nós temos que ter condições de parar antes que chegue nesse ponto. Então, o controle social, a participação da sociedade, mas a participação efetiva da sociedade durante esse processo é uma das nossas bandeiras. Além da transparência que fecha o controle social. O que foi gasto, item por item, tem que ser apresentado àquele que deu o dinheiro. Não é assim que nós fazemos numa reforma, né? Nós vamos fazer um puxadinho, uma reforma, pintar o ambiente.
Nós depois pegamos as contas todas que nós gastamos. Nós queremos ver essas contas, mas ver de forma realmente transparente. Não um processo ou rubricas que a população não conhece. Não conhece e não entende, né? Geralmente, quem sai naquele portal da transparência, você lê, relê, e fica aquela dúvida, mas o que é isso? Será que eu entendi, né? Então, é importante que a comunicação flua, e precisa fluir bem. Adriano, mas assim, o seu projeto fala em fiscalizar e até mesmo paralisar uma obra no meio. Exatamente. Tá? Isso não geraria para a população que está nos assistindo agora aquele monte de obra inacabada que nós temos por aí? Na verdade, hoje nós já temos tantas obras inacabadas. Isso. Isso por quê? Porque começou errado e não é concluído. Se nós participarmos efetivamente, e aí nós podemos criar fóruns de debate, podemos lançar audiências públicas, chamar a sociedade civil organizada. Quem é a sociedade civil organizada? Conselhos, sindicatos, associações de moradores, essas lideranças que hoje estão aí, para que elas possam participar da discussão. Então é importante, e o cidadão comum, inclusive, participar da audiência pública. Então é importante que nós tenhamos esse direito. E direito é uma coisa que nós podemos até discordar no conselho, mas esse é um compromisso, que o direito vai ser garantido no meu mandato de parlamentar. Tá. Hoje no processo parlamentar existem várias comissões, várias costuras que precisam ser feitas. Hoje você está sendo candidato pela coligação que envolve o PSDB e mais quantos partidos? Mais o PPS e o PSDC, são 3 partidos. Hoje a coligação sai com quantos candidatos a deputados federais no Distrito Federal? Nós temos 24 candidatos. 24 candidatos. Todos na mesma linha de raciocínio ou com linhas... Não, nós temos candidatos que representam outras classes ou outros setores da população. Então, respeitando cada um o seu setor, o seu público, aqueles aos quais estão vinculados, nós temos colegas que perpassam aí por inúmeras áreas. Você falou pra gente aqui, você já foi presidente do CRC, que é um conselho importante, todo mundo que vai abrir qualquer empresa precisa de um contador. Exato. Que seja da micro, da média, da grande, do individual, qualquer um precisa de um contador, e o CRC é o que faz toda a gestão desses contadores, desses profissionais, e garante a execução de leis, e garante a execução do serviço de qualidade. No CRC, você trabalhava com uma equipe que você tinha total controle e que as leis você conhece muito bem. Como seria o Adriano na Câmara com todas essas comissões? É um grande desafio e nós não conseguimos participar de todas as comissões. Inclusive você se inscreve e participa de algumas. Então você é membro daquela comissão. Então naquele dia que tem reunião você tem que participar daquele trabalho específico. Com a bancada do partido, existem parlamentares em todas as comissões, nós vamos trocar ideias e verificar o que ele precisa de apoio na reunião plenária. Porque o que é decidido nas comissões vai depois para o plenário da Câmara. E lá são votadas algumas matérias. Algumas matérias são decididas nas comissões, outras apenas em plenário. Então essa troca, essa discussão, e o partido obviamente vai acompanhar o mandato de cada parlamentar, realizando os fóruns que entender serem necessários para reunir e discutir opiniões, inclusive, que sejam diferentes. A população do Distrito Federal vive, assim, no momento atual, uma descrença na política. Primeiro, pelo episódio de 2010, onde nós tivemos aí Arruda e companhia com aquela situação de denúncias. Não vou falar de roubo não, porque são denúncias e não foram comprovadas essas coisas todas. Agora veio o Agnello Queiroz, governo do PT, mais a coligação enorme de mais de 20 partidos, que deixou o Distrito Federal numa inércia. Os deputados federais dessa época, Ronaldo Fonseca e por aí, até que trabalharam, trouxeram alguns recursos, fizeram o seu trabalho. Mas isso não revertiu em melhoria para a população. Como que seria o Adriano cobrando isso do governo? Que seja ele hoje o Agnello, o Arruda, o Hollenberg ou até mesmo o Pittman, que é o candidato do seu partido. Bom, primeiro vamos falar um pouco dessa história. Algo que eu tenho certeza que a população de Brasília não quer nem lembrar do passado e nem manter o presente. E é importante que nós entendamos o processo político. A eleição a cada 4 anos, ela permite que um erro cometido há 4 anos atrás seja corrigido agora. Então é uma oportunidade que nós temos que levar muito a sério para consertar
O que nós entendemos, e quando eu digo nós, não que eu tenha votado, mas nós, a população, afinal de contas foram eleitos, é que nós tenhamos cometido um erro no passado, nós temos condições de corrigir agora. Correto. Então é importante lembrar que voto não tem preço, voto tem consequência. E nós não queremos para Brasília nem lembrar do passado e nem manter o presente. Bom, o papel do parlamentar, e aí o meu projeto sobre o controle social retorna, é exigir que o governo venha até o público, e aí o próprio Pittman está ciente dessa bandeira, e ele, como gestor público experiente, já passou por Secretaria de Estado, Secretaria de Governo, inclusive, Secretaria de Obras, já passou pela Nova Cap, então tem experiência na gestão de recursos públicos, sabe que a prestação de conta, a transparência é fundamental para que haja credibilidade. E essa credibilidade a classe política realmente perdeu. E ela perdeu porque, além do que aconteceu no passado e ocorre hoje, nós temos nomes que estão maculados, que mesmo que tenham ganho em recursos, em processos, fica a mancha. Então, ainda que algum parlamentar tenha sido condenado a uma instância e absolvido em outra, ficou manchado e ficou a dúvida. Certo. Então, hoje realmente a população ela tem receio e ela não deseja, ela não quer, e a gente sente isso quando está na rua, ela não quer conversar com você no primeiro momento. Então é importante porque nós precisamos parar, conversar, ouvir as reclamações, porque elas também ajudam a construir. E o parlamentar tem que ter essa necessidade. Correto. Então o papel de fiscalizar o gasto, acompanhar a execução do orçamento, nós temos mais de 32 bilhões no orçamento. Gastamos 1 bilhão e 700 com o estádio, isso é importante lembrar. Mas nós temos 32 bilhões de orçamento para manter essa cidade em operação, atrair novos investimentos e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E temos 4 anos para fazer isso e fazer bem feito. Não é entregar uma obra recente, como foi aquele asfalto do Gama, em que a imprensa vem mostrando, um repórter colocou a mão dentro da rachadura do asfalto. Rachaduras enormes. Eu passei lá um dia desses e pude comprovar a má qualidade do serviço prestado. Mas por que isso? Correram para entregar as obras justamente na época da eleição. Então nós não podemos permitir que essas práticas perpetuem. É realmente o momento da renovação. É chegada a hora de nós darmos oportunidade para quem é novo na política e que tem competência para participar desse processo. Eu quero lembrar a quem está em casa, ou quem for candidato de qualquer outra coligação, que o programa DF em Pauta está aberto para você, direito de resposta, para falar também as suas ideias. E lembrando que isso aqui é um programa, tá? Independente, sem vínculo partidário ou não partidário. O Adriano foi convidado porque nós sabemos do trabalho do Adriano no CRC e queríamos escutar voz nova na política. Então, se você é candidato a deputado distrital, federal, senado, até mesmo governo, por favor, nos procure. Eu vou deixar no final do vídeo aí, você vai ver todos os nossos endereços e a forma de contato. Você pode procurar a gente e mandar o seu release, o seu programa de governo, como o Adriano também fez. Nós avaliamos e falamos, vamos escutar quais as propostas. A ideia do programa DF em Pauta é passar o Distrito Federal a limpo. Exatamente isso, mostrar ideias, apresentar propostas, para que a gente saia da inércia que se encontra e que não volte aos erros do passado, como o Adriano comentou. Tá? Não julgando valores, não julgando pessoas, julgando sim ideias, julgando propostas e trabalho apresentado. Adriano Marrocos, além da proposta do controle social, o que mais você pretende levar para a Câmara Legislativa? Bom, na condição de professor, e aí é importante lembrar que eu fui tanto normalista de primeira a quarta série, como professor universitário e de pós-graduação, nós temos um vínculo, uma responsabilidade, uma herança muito grande quando o assunto é ensino e educação. Então, nós temos alguns projetos que são voltados para essa área também. Um deles é o ensino obrigatório da disciplina de ética e cidadania e de administração financeira. A administração financeira, porque nós somos consultores e sempre estamos orientando famílias que estão endividadas. Então é importante ensinar desde o ensino básico, já a criança, a administrar a sua mesada, ou a quinzenada, ou a semanada para alguns, para que quando ele se tornar adulto, ele não venha a ser pai ou mãe de uma família que passa por situações financeiras difíceis. A gente tem que saber cuidar do dinheiro, né?
E ética e cidadania é porque eu sempre lembro para os meus colegas de profissão e os jovens que recebem a carteira de identidade profissional, não existe quase ético ou meio ético. Ou você é ou você não é ético. Então é importante construir, e essa construção precisa ser feita na escola. Eu acho que é como fincar postes na cidade, né? Você não finca depois de pronto. Né? Então, assim, você precisa preparar as pessoas para isso. E também o ensino da gestão tributária no segundo grau. Então é importante que essa garotada saiba como os impostos são calculados, a importância do imposto na renda do governo, porque o governo só age mediante a arrecadação tributária. É a principal origem dele, além de aplicações financeiras que o governo faz, lançamento de títulos, enfim. Mas é importante nós sabermos o quanto é pago de imposto e se esse pagamento é muito ou é pouco. Hoje nós até temos uma lei que diz que você precisa colocar no cupom fiscal, na nota, o valor do tributo. Mas a lei fala em valor aproximado e ninguém educa ninguém por aproximação. Você precisa ensinar mesmo como é esse processo e como é algo mais complexo deve ficar para o segundo grau. E é importante lembrar da minha história nesse processo de educação aqui do Distrito Federal. Na universidade onde eu trabalhei, na UDF, nós construímos, com a orientação do nosso reitor, um programa chamado Bolsa Universitária. Esse programa foi apresentado ao governador, o projeto de lei já redigido, a estrutura já construída para que o governador efetivamente implantasse e como de fato implantou. Então nós temos orgulho até de dizer que eu participei desse projeto junto com uma equipe e que esse projeto oportunizou vários jovens a estudarem ou de graça ou com bolsa parcial em universidades e que esse projeto é uma semente do que nós temos hoje em nível nacional, que é o ProUni. Então, o programa Bolsa Universitária, que tinha participação da instituição de ensino, do estudante, para aqueles que tinham bolsa parcial, e do governo do Distrito Federal, foi construído no grupo de trabalho do qual eu participei. Então, nós construímos isso na UDF, levamos para todas as faculdades e sabemos que um programa como esse pode realizar sonhos. Aquele sonho da família falar, olha, esse meu filho é formado, ele tem um curso superior. Porque hoje fala-se assim, em cada esquina tem uma faculdade. É verdade. Mas o sonho de ter um filho formado ainda existe. Ah, não, hoje todo mundo tem que pensar na pós-graduação. Mas para pensar na pós, você tem que concluir a graduação. Uma estrada a percorrer. Tem uma estrada a percorrer. Então, essa é uma outra contribuição que eu me orgulho bastante de ter participado. Adriano, a sua experiência na educação me faz lembrar o seguinte. Hoje é dia 7 de agosto. No dia 7 de agosto eu vi uma reportagem no jornal, no Correio Brasiliense, falando do índice de inadimplência do brasileiro e que a cada 10, 4 devem e não vão pagar, já declarado. Você falando de educação financeira. O que você falaria hoje, para quem está do outro lado ali agora, escutando esse programa, assistindo esse programa, assim, o que você pode fazer para tentar minimizar e sair desses 40% que se declararam inadimplentes? Bom, para quem está nessa situação, é fundamental organizar em uma planilha todas as suas dívidas e os seus compromissos. Além de anotar tudo isso, você precisa colocar a sua renda líquida. Então veja, existem gastos que você não consegue trocar, você não consegue substituir. Então você já tem um contrato de aluguel de um ano, o seu filho já está naquela escola até dezembro, nós estamos no mês de agosto, então não é possível ou não é viável trocar agora, mas existem aqueles gastos que você consegue administrar. Nessa administração de alguns gastos, você tem gastos que deve cortar e gastos que você deve reduzir. Aqueles que você pode reduzir, alguma programação que tenha feito para um aniversário, aquela coisa de chamar todo mundo para sua casa no final de semana e você banca o churrasco sozinho, né? Então está na hora de chamar a turma, olha, vamos dividir isso aqui, você traz o refrigerante, um traz a carne, a diversão vai ser a mesma e cada um contribui diminuindo o custo. E tem aqueles que você tem que cortar efetivamente. E quando fala em cortar, é sacrifício. E sacrifício frustra, porque todo mundo quer comprar as coisas, todo mundo quer ter tudo de bom, né? Mas neste momento em que a situação está ruim, o sacrifício é necessário. Então, cartões de crédito, se possível, concentre em um cartão e destrua os outros cartões.
Gente, olha só, ele não está falando em você guardar o outro cartão. Ele está falando para você destruir. Destrua. Pega a tesoura, corte, corte, joga no lixo, esquece que você tinha 2, 3, 4, 5, 6, 10 cartões, como eu conheço gente que tem, tá? E que está na hora também de escolher. Eu faço a meia culpa aqui, porque ajuda bastante essas dicas. Além de destruir o cartão, e o importante de destruir é que você não fica olhando para ele naquela tentação de usar. É também renegociar as dívidas. Tente sempre evitar parcelamento do cartão de crédito. Os juros são muito altos. Houve uma redução significativa, porque nós já tivemos juros de 200% e baixaram para 70%. Mas 70% numa inflação oficial de 6% é realmente suicídio. Você tem opções de empréstimos nos bancos ou até mesmo via empresa, que é a melhor opção que tem, que são os empréstimos que as empresas negociam com o banco, taxas menores, que são descontados do salário, e você negocia uma redução dos juros, pede um desconto para quitar o cartão, pega esse empréstimo quita e fica devendo um empréstimo por juro menor. Então, se for necessário financiar, aquela opção que tenha a menor taxa de juros e, se possível, o maior prazo. E com certeza não será o cartão de crédito. Gente, lembrando que eu estou aqui hoje com Adriano Marrocos, que é candidato a deputado federal pela coligação do PSDB, PSDB, PPS e PSDC. São 3 partidos. O seu número, Adriano, qual é? Meu número é 4565. 4565, fácil de decorar. É uma opção de escolha. O voto é secreto e o voto deve ser escolhido. O Adriano falou no início do programa que voto não se vende. Voto tem consequência. Exatamente. Adriano, a gente falou de 2 projetos seus, que é o controle social, falamos do ensino, que eu acho interessante, principalmente essa educação financeira, a partir já da pré-escola, da criança, do ensino fundamental e daí em diante, porque você consegue ensinar e criar uma população que sabe fazer contas, sabe ter um controle. Exatamente. Tá? E na frente ainda ensinar para que servem os impostos. Todo mundo hoje, na hora que você fala de imposto, fala assim, pô, eu pago tanto imposto e você paga muito imposto mesmo, até coisa que não existe. Nos Estados Unidos é declarado que existe uma taxa. Taxa. Uma taxazinha que você sabe que já está declarado no momento da compra. É possível aplicar isso no Brasil? É difícil, em que pesos nós temos uma realidade muito próxima deles em relação à extensão e número de estados. Mas nós temos uma carência de arrecadação que eles não têm. A diferença lá é que o imposto ele é pago pelo consumidor. Então, na hora da emissão da nota. Então, quando você olha o preço que está na etiqueta do produto, o preço é $10. Quando você chega no caixa, você vai pagar $11. Então, o imposto é pago à parte. O empresário ele já registra no cupom e fica com aquilo em separado. Então ele não conta aquilo dentro do preço. A nossa dificuldade é que nós temos uma estrutura para cálculo de imposto muito diferente da deles. Então nós temos imposto que está embutido no preço, imposto que é cobrado fora do preço, e isso vai complicando. Nós precisaríamos realmente de não é nem uma reforma, é uma reestruturação tributária. Então é um assunto muito complexo, extenso, mas que é possível ser resolvido. Então nós temos alternativas, nós temos como reduzir a carga tributária. Veja que quando eu cobro imposto demais, eu estou impedindo que a empresa invista em novas tecnologias, mais empregados, ampliação do seu parque industrial, ampliação da sua estrutura, porque ele tem que reservar recursos para pagar imposto. Então, se eu tenho uma alíquota de imposto menor ou uma base de cálculo menor, sobra mais dinheiro, esse dinheiro vem para o mercado, vem em forma de salário, ou se o dono não pagar nada, não transferir isso para ninguém, ele vai gastar isso no mercado. Na hora que ele gasta isso fora, os empregados gastam isso fora, o supermercado vai vender mais, então vai pagar mais imposto lá na frente. Correto. Então, nós precisamos pensar que, ainda que venha a perder um pouco de arrecadação agora, em curto intervalo de tempo nós começamos a arrecadar de novo. Você faz um milhão girar. Faz o dinheiro girar, e o dinheiro girando, aquele pedreiro que estava parado, eu já contrato para fazer alguma coisa na minha casa. Então ele vai receber o dinheiro dele, eu vou comprar material. Então isso eu não vou arrecadar agora, mas daqui a 6 meses, no máximo um ano, esse dinheiro está retornando.
e sem contar no bem-estar que ele causou às pessoas. Tá certo. Adriano, qual o próximo proposta que você tem na sua possível legislatura? Na condição de deputado federal, eu tenho que olhar não só para o Distrito Federal, não só para Brasília, mas para o Brasil. Correto. E existem dois pactos constitucionais que precisam ser revisados. Um deles é o Pacto da Educação e outro é o Pacto da Saúde. Pela Constituição, o gasto com educação e com saúde, ele é diluído tanto entre União, Estados e municípios. Então existem recursos nas prefeituras e nos governos estaduais para investimento, pagamento de pessoal e ampliação das redes, tanto de saúde quanto de ensino. O que nós estamos propondo é uma revisão desse pacto, porque o que nós encontramos hoje são professores, e aí sem querer comparar, mas só para que a gente entenda qual é a situação de alguns professores, que recebem 600, 700 reais por mês, às vezes menos que um salário mínimo, enquanto professores aqui de Brasília recebem um salário maior, não significa que é um bom salário, mas recebem um salário maior. E se nós formos ao Congresso, funcionários da base ganham o triplo de alguns professores da nossa rede pública. Escalado que acontece no Brasil inteiro. Então você tem assessorista ou segurança ganhando mais do que professor. Ora, se nós queremos um país diferente, nós temos que investir na educação. E a mesma coisa ocorre na saúde. São prefeitos que não têm recursos suficientes para investir em hospital e compram ambulância para trazer as pessoas até Brasília. Principalmente no interior, que acontece isso. Da região do entorno, mas não só do entorno, até um pouco mais distante. Eu já vi casos de pessoas que vieram do Maranhão de ambulância, pago pela prefeitura, para ser entregue ou deixado ou largado, qualquer palavra dessa serve, no hospital de base, porque ele não tinha condições de tratar lá. Então nós precisamos rever esse pacto. Uma das nossas propostas é o governo federal assumir a remuneração de professores e profissionais de saúde, tanto médicos quanto enfermeiros. Os estados assumem o investimento em infraestrutura e equipamento, inclusive equipamentos. E as prefeituras assumem, no caso das escolas, a equipe de auxiliares e a parte de lanche e transporte das crianças. E nos hospitais, a mesma coisa, transporte e alimentação dos funcionários, inclusive do próprio hospital, para atender os pacientes. Então nós redistribuímos. O pacto vai continuar existindo, mas cada um com outro tipo de responsabilidade. A folha de pagamento fica para a União, que é um dos casos mais graves, porque muitos profissionais não querem ser médicos no interior, porque apesar de ganharem mais do que os médicos em Brasília, mas não adianta assinar o contrato e não receber. Aí recebe um mês, recebe 2, no terceiro mês o prefeito já não paga. Então nós vamos reequilibrar essas contas. E a União também fica responsável pelos hospitais de alta complexidade. Então nós precisamos ter hospital do câncer e hospital do coração em todas as capitais. Não é possível hoje ainda trazer alguém de Belém ou alguém aqui de Cuiabá, de Câmara, para levar para São Paulo, ou às vezes até de Brasília, e levar para São Paulo. Isso não tem condições mais. Então nós precisamos rever esse pacto constitucional, porque no modelo atual não está dando certo. É verdade. E o que eu posso falar também é assim, por conhecimento de causa. Eu tenho alguns amigos que são médicos, amigos da gente aqui do programa, amigo pessoal, e alguns deles já se aventuraram a trabalhar no interior. Além da falta de remuneração constante, eles pegam exatamente na falta de estrutura. Você não tem hospitais, você tem salas ou barracos com equipamentos dentro e equipamentos sucateados que foram restos de capitais, essas coisas todas. Você compra na capital, aí usado você vai mandando. Exatamente, acontece isso. Tirando, parlamentar hoje é um pouco desacreditado. Você tem uma história, você é um profissional, você é bem respeitado no meio em que você convive. Se arriscar hoje por o sonho e por defender a população e projetos que são assim, interessantes, ao meu ver, eu acredito também que ao ver da população, compensa. Bom, eu quero nesse momento agradecer um feirante ali da feira da QMD, que tem durante a semana. Eu estive lá na feira e conversando com alguns feirantes, e um deles me disse o seguinte: olha, eu gostei de conversar com você. Você é o cara que é gente boa, não entra nessa não.
se é gente boa, vai entrar lá. E aí eu fui argumentar para ele, mas nós precisamos de gente boa lá. Tá meio invertido. Tá meio invertido. Então, veja, o que eu posso tranquilizar a população do Distrito Federal é que nós temos um compromisso. É um compromisso que foi construído na classe contábil do Distrito Federal. Na verdade, eu nem era candidato, eu não tinha essa pretensão no início. Mas ao longo desses 4 anos na gestão do Conselho, os próprios colegas vieram conversar comigo. Olha, presidente, nós sempre desejamos ter um representante que viesse realmente da classe. Então, está na hora, a sua gestão vai te levar lá. E aí nós começamos nessa jornada, nessa caminhada. Então, nós vimos assumir o compromisso de ser parlamentar na condição de manter o que eu sou hoje fora do parlamento. Então, as pessoas que me conhecem sabem da minha responsabilidade e do meu senso crítico, do meu senso ético. Eu não gosto da coisa mal feita, eu não gosto, e fui professor de ética, então é altamente... Seria contraditório. Seria contraditório, não é irresponsabilidade total. Então, eu tenho um compromisso com uma classe de 15 mil profissionais. Esses 15 mil profissionais trabalham tanto para empresas quanto para o governo, trabalham para a sociedade civil. Então, nós temos afinidades e vinculação com todos aqueles que geram emprego, nós conhecemos da responsabilidade. Eu não poderia, ao assumir uma cadeira como deputado federal, trair tantas pessoas na comunidade do Distrito Federal. Eu estaria traindo contadores, empresários, gestores públicos, os filhos dessas pessoas e aqueles que, como eu, querem ter uma Brasília melhor, querem ter um Distrito Federal melhor. Então nós queremos o melhor para nossas famílias. Eu não posso assumir um compromisso e ter uma postura diferente. Muito bem, Adriano. Mais um projeto. O que é que nós temos aí na mão ainda para apresentar para a população? Depois. Rapaz, ele trouxe tanta folha aqui. Se eu for falar de todos os projetos que estão escritos ali, é umas 5 horas de vídeo tranquilo. Assim. Isso aqui é mais para contador. Vamos lá. Começa de onde? Pode falar do seu projeto. Assim, mais um projeto. Quero que você apresente mais um projeto. São projetos até o momento interessantes. A população precisa conhecer que existem ideias. E também, depois que você falar do seu projeto, eu queria que você falasse o seguinte: o que já existe hoje como projeto de lei que não foi encaminhado? Bom, eu vou falar de 2 projetos, se você me permite. O primeiro é o Selo Mais Emprego. Então nós temos uma preocupação muito grande com essa juventude que está aí, a juventude que está parada. Nós não queremos retornar a anos atrás, onde as crianças, pelo menos aqui em Brasília isso acabou, mas em alguns estados ainda tem, crianças que estão trabalhando, que aí nós estamos falando de trabalho escravo. Mas se a gente pensar bem, aquelas crianças que iam trabalhar se tornaram adultos e são responsáveis. Hoje nós temos a juventude sem trabalhar, a cabeça vazia é uma oficina para coisas que não prestam, e nós estamos vendo as drogas, principalmente o crack na nossa realidade, o crack assumindo a paternidade, a guarda dessa juventude. Então, nós temos um projeto que chama Selo Mais Emprego. Então, as empresas que assumirem um compromisso na geração de empregos com metas definidas, inclusive com metas para aqueles que têm menos de 24 anos de idade, e cumprir essas metas, no ano seguinte terão benefício creditício junto aos bancos oficiais. Então, no caso de Brasília, Banco do Brasil, Caixa e BRB ofereceriam empréstimo com taxas de juros menores, desde que eles cumpram essas metas de geração de emprego. E um outro projeto é Festa Limpa Cidade Feliz. Quando eu falo Festa Limpa Cidade Feliz, eu me refiro a todos esses eventos que são realizados em Brasília e que, quando termina o evento, você tem mais lixo do que pessoas que estavam ali. Então, nós precisamos organizar essas festas, né? Nós estamos agora com a festa de São João do Cerrado e outras festas belíssimas que nós realizamos, inclusive festas religiosas, né? E agora, essas festas, para que tenham autorização, terão que comprovar um contrato ou um convênio com alguma cooperativa de catadores de recicláveis, e esses cooperados irão garantir que durante a realização do evento estarão lá participando, para que nós tenhamos, ao fim do evento, uma cidade limpa.
Então nós geramos renda do jeito que geramos hoje na festa, vamos gerar renda para os catadores, evitamos gasto, porque o SLU não vai precisar estar lá no dia seguinte. Então nós atendemos necessidade de renda, evitamos gasto e temos uma festa bem organizada. Então com um projeto simples nós conseguimos alavancar ainda a economia, porque muitos desses resíduos que o SLU recolhe vão para a usina e isso é misturado com outro lixo, nem tudo é separado. Então dessa forma nós teremos certeza que os catadores vão zelar por essa coleta. Muito bom projeto, Adriano. Programa DF em Pauta, hoje recebendo Adriano Marrocos, candidato a deputado federal pelo PSDB, desculpa, tive um engasgo, acontece. E gente, é o seguinte, eu quero lembrar a todos os candidatos e pessoas que fazem o Distrito Federal. O programa DF em Pauta é um programa livre, tá? Independente, sem filiação partidária, sem filiação governamental, qualquer coisa que possa nos prender. Então se você é candidato e também quer se apresentar, no final do vídeo, ou aqui na descrição do vídeo, você tem todas as informações de como nos achar, mandar o seu e-mail, mandar o seu currículo, e teremos o maior prazer em tê-lo aqui com a gente. Tá? Hoje Adriano Marrocos está apresentando suas ideias. Adriano, eu te fiz mais uma pergunta, que é, hoje, assim, a gente está falando de projetos novos. Então, quer dizer, seria mais um PL, sim, e todos os trâmites, vai demorar 4 anos, às vezes na sua legislatura não sai na próxima, porque você sabe todas as costuras e envolvimentos que existem dentro da Câmara Legislativa, tá, federal. Existe já, pelo seu conhecimento como presidente do CRC e todo o seu conhecimento da categoria de contadores, algum projeto que você pegaria lá e defenderia? Nós temos um projeto que está parado já há muitos anos, que foi construído com a participação do Conselho Regional de Contabilidade, que é a Junta Comercial do Distrito Federal, que hoje nós não temos. Nós temos uma Junta Comercial no Distrito Federal. Então a Junta Comercial nossa não está vinculada ao governo do Distrito Federal. É a única do país que está vinculada ao governo federal. Então nós precisamos trazer a Junta Comercial. Foi feito estudo, foi feito projeto, doação de imóveis, toda a parte burocrática e a parte administrativa, tudo foi trabalhado, foi construído nesse projeto. E isso foi simplesmente engavetado. Como o governador foi cassado, o projeto ficou maculado. Então, um dos nossos compromissos com a classe contábil e com os empresários é recuperar esse projeto e já no primeiro dia de legislatura começar a trabalhar para que ele venha à pauta novamente. E nós temos projetos que construímos ao longo desses 4 anos no Conselho Regional de Contabilidade. 2 são da esfera local, um deles já foi convertido em lei, que é a lei de licenciamento. A lei de licenciamento foi redigida no Conselho Regional de Contabilidade, encaminhada ao governador do Distrito Federal via Secretaria de Assuntos Estratégicos, ficou parado no gabinete do governador, quando um secretário de Estado, já cassado, tomou para si o projeto e apresentou a um grupo de trabalho que tinha, com todo respeito, mas além de Polícia Civil e Bombeiro, que é normal que eles participem dessa discussão, a Secretaria do Idoso, Secretaria da Juventude, Secretaria da Mulher discutindo licença de funcionamento. Então foi uma tentativa de dar um golpe se apropriando daquilo que ele não participou na redação. Fomos lá, chamamos a atenção do governo, o governo retirou de pauta porque estava com urgência urgentíssima, foi para um fórum maior de discussão e foi aprovado em dezembro. E nós temos outro projeto que ainda está em discussão e temos outro no governo federal, no Congresso Nacional. Esse que está no Congresso Nacional cria a Secretaria Federal de Contabilidade e cria a carreira de contador e técnico de contabilidade no Poder Executivo Nacional. Esse trabalho foi tão bem articulado que nós temos hoje 5.000 contadores no Brasil associados à Anaconta, a Associação Nacional dos Contabilistas do Poder Executivo Federal, da qual eu sou presidente de honra. Então é um projeto que enfrenta dificuldades no Ministério do Planejamento, que já saiu da presidência, Casa Civil, Ministério do Planejamento, Tesouro, retorna para o Ministério do Planejamento e fica nesse vai e volta, mas que nós vamos assumir as rédeas dele para bater na porta de quem for necessário, para que ele chegue ao Congresso Nacional, se não ainda esse ano, que nós ainda estamos
agindo, mas que na próxima legislatura ele vai ter um fiel escudeiro, vai ficar na minha pasta e eu vou ficar caminhando com esse projeto debaixo do braço, porque nós precisamos ter transparência, e transparência tem número, e número tem contador. Transparência tem qualidade da informação, e qualidade da informação tem o contador. Então nós precisamos criar a Secretaria Federal de Contabilidade. Adriano, eu quero te agradecer, tá? Primeiro, por você ter vindo e ter aceitado o nosso convite, as suas considerações finais. Lembrando a todos que o Adriano Marrocos é candidato a deputado federal pelo PSDB, 4565. Exatamente. 4565. Essas são as suas propostas para você conhecer um pouco do candidato, porque o tempo eleitoral hoje para os candidatos a deputado federal, distrital e senado são curtos. Aquele programa eleitoral que passa, que é o gratuito, você não vai conseguir conhecer todas as propostas. A ideia do programa DF em Pauta, que é trazer as pessoas que fazem o Distrito Federal e o entorno, toda a região, é que você conheça as propostas mais a fundo, para que você tenha a opção de escolha. Este é o DF em Pauta, hoje com o Adriano Marrocos. Eu vou deixar agora você falar, se despedir dos nossos ouvintes, telespectadores, eleitores e todo mundo que curte esse canal. Por favor, as suas considerações. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de participar desse programa, com programas como esse que nós levamos até a comunidade quais são as nossas pretensões, os nossos compromissos. Não fazemos promessas, isso é importante, nós assumimos compromisso com a população. Eu tenho uma história, essa história você pode conhecer acessando o nosso site www.adrianomarrocos.com.br ou no nosso blog, blogdomarrocos.blogspot.com. Lá nós temos as nossas opiniões, textos, informações sobre a nossa vida e deixar claro à população, é hora de renovar com competência. Não podemos perder a oportunidade de corrigir e de evitar que erros do passado ocorram novamente. Então, nesse momento, eu coloco para você o meu nome à sua disposição. Para deputado federal, Marrocos 4565. Renovar com competência. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.